Salmo de número 141. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença à minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados meus ossos à boca da sepultura, quando se lavre e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. A mensagem tem como tema procurando viver no padrão de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo com a queda do primeiro casal, Adão e Eva, passando a realidade do mesmo para toda a raça humana, como diz a Bíblia em Romanos 5:12, a corrupção tem sido o norte da motivação dos homens em tudo. É nas relações, é no uso do poder, etc. Egoísmo, ganância, vaidade, maldade e tantas outras são manifestações dessa corrupção no ser humano devido à sua natureza pecaminosa. Mas o que sempre foi evidente no ser humano parece ter se intensificado nesses últimos tempos. Aliás, parece não, é de fato, tem se intensificado mesmo. Até porque a própria Bíblia fala a respeito ao profetizar que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicaria e o amor de quase todos se esfriaria, conforme Mateus 24:12. Hoje, a corrupção está escancarada, manifesta nos mais diferentes segmentos da sociedade. Infelizmente, é horroroso vermos e ouvirmos a respeito dos muitos escândalos que hoje têm ocorrido, e não há segmento que escape. Vai desde a política até meios religiosos, familiares, de trabalho, etc. Mas quando alguém conhece de fato a Deus e a sua verdade revelada na sua palavra, esta pessoa passa por uma mudança, uma transformação de valores e de caráter. A partir de então, seu desejo é viver o padrão de Deus, ser semelhante ao seu Senhor Jesus Cristo. Então tudo o que ele é, tudo o que ele tem e tudo o que ele faz, retratará ou pelo menos procurará retratar nos moldes de Deus, em detrimento de qualquer valor corrupto, seja qual for. E esse salmo é um retrato desta verdade. Ele foi escrito pelo rei Davi. Aqui este salmo expressa o desejo de viver de tal forma que seja o oposto daqueles que vivem na corrupção, podemos assim interpretar. Inclinação para o mal, conforme diz no versículo 4, malfeitores no mesmo versículo, mas na parte B, perversos que praticam maldade e iniquidade, conforme versículos 5 e 9, ambos na parte B. São citações que o autor faz daqueles que em seu tempo viviam estes estilos. Então, em oposição a tudo isto, Davi clama a Deus e pede, primeiro, que a sua expressão de espiritualidade e devoção a Deus na manifestação de orar e levantar suas mãos sejam como que uma oferta que agrade ao Senhor, conforme ele diz no versículo 2. Ou seja, o que Davi quer dizer é que tanto sua oração ou qualquer outra ação em devoção ao Senhor sejam autênticos e sinceros, de tal forma que agrade a Deus. Convém salientar que a Bíblia adverte que qualquer ato religioso praticado por alguém que esteja em desacordo com os princípios divinos não será aceito por Deus. Então, se você ora a Deus, mas não perdoa o seu próximo, sua oração não será ouvida. Se você expressa devoção religiosa, mas vive na mentira, enganando os outros, sua religiosidade é vã. Orgulho, rancor, imoralidade e coisas semelhantes fazem Deus rejeitar quem quer que seja que lhe ofereça algo. A própria Bíblia diz: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir e de obedecer à lei do Senhor,
até sua oração será desprezada por ele, conforme diz Provérbios 28:9. Segundo, Davi pede que Deus guarde sua boca, vigie os seus lábios, conforme o versículo 3. Em outras palavras, ele pede para que o Senhor o ajude a tomar cuidado com o que fala e aquilo que ele vier a falar que venha agradar ao Senhor. E terceiro, ele também deseja que o seu coração não se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, conforme ele diz no versículo 4. Tamanho é o desejo de Davi em viver uma vida íntegra, que ele até aceita ser disciplinado e repreendido por qualquer justo que o perceba no erro. Isso ele vai dizer no versículo 5. Davi sabe que está cercado de uma sociedade corrompida e que muitos inclusive tramam o mal contra ele. Mas ele diz: continuarei a orar enquanto os perversos praticam perversidade, conforme ele diz no versículo 5, na parte B. Ele declara estar com os olhos fitos em Deus, isto é, confiando nele e buscando a sua proteção, conforme ele diz no versículo 8. Penso que nisso tudo, tal pedido de Davi se encaixa dentro de uma realidade atual que vivemos, isto é, de uma sociedade profundamente corrupta. Então, ao procurar viver o padrão de Deus, Davi pede para não ser corrupto e nem corruptível, ou se deixar corromper com os enganos de seu tempo. E esse deve ser o desejo daqueles que, nos dias de hoje, procuram viver o padrão de Deus em oposição ao padrão corrupto deste mundo. Que esta mensagem sirva de reflexão para o teu coração. Um abraço a todos e Deus te abençoe.